Olá pessoal, meu nome é Walter Brito, sou engenheiro civil, empreendedor e apaixonado por tecnologias. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu estou trazendo um tema bem interessante para vocês. Vamos falar sobre governança que funciona, como liderar com dados e não com achismo. O pilar desse episódio vai ser pessoas e o foco vai ser a tomada de decisões em ambientes complexos. Eu trouxe um ponto para a gente discutir. Você já parou para pensar se a sua intuição está te traindo? Porque assim, nós temos dois viés. Você pode seguir a sua intuição, né? Eu, como empresário, às vezes eu falo isso. Eu sigo a minha intuição para determinadas coisas e para outras eu sigo os dados. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui. Eu só fecho negócio se eu conhecer a pessoa. Pode ser por vídeo ou pode ser presencial. Porque eu gosto de conversar com a pessoa, eu gosto de olhar nos olhos e às vezes a minha intuição diz para não fazer o negócio. Enfim, a gente usa intuição nesses casos, tá? Mas quando se trata de canteiros de obras, nós precisamos ter uma base em dados para que a nossa decisão seja o mais correta possível. Eu tenho uma curiosidade aqui para vocês. Em 2002, o Daniel Kahneman ganhou o prêmio de economia. E sabe o que é mais bizarro? Ele não era economista, ele era um psicólogo. E o que é que ele provou? Ele provou que as nossas decisões muitas vezes são irracionais. Às vezes você toma uma decisão irracional por medo, excesso de confiança ou por impulso. E depois você tenta justificar essa decisão de um jeito lógico. E você pode parar e pensar. Quantas vezes você tomou uma decisão por excesso de confiança? Né? Eu mesmo já fiz isso. E depois eu tentei justificar de uma forma lógica. Mas nós sabemos que não era a melhor decisão, ou não foi a melhor decisão. Então, nesse episódio, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode orientar a nossa tomada de decisão. Se você está gostando desse conteúdo, lembre de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Nesse primeiro bloco, eu trouxe 3 pontos que sabotam o nosso crescimento. Se vocês prestarem atenção aqui nos slides, eu tenho 1, 2 e 3, não vou revelar de cara. O primeiro ponto, o que sabota o seu crescimento é o viés de confirmação. O que é isso? O viés de confirmação, você ignora qualquer dado. Você tem uma ideia pré-definida e você procura informações ou pessoas ou situações que nem suporte para você ter tomado aquela decisão. Então isso é um viés de confirmação. Então daqui para frente, sempre que você for tomar uma decisão ou que você tiver um ambiente que a pessoa tomou uma decisão e procura justificativas que não são baseadas em dados, você vai saber que essa pessoa está indo nesse viés. Inclusive eu recomendo até que você estude, leia sobre o Daniel Kahneman. Eu vou colocar o nome dele aqui na descrição, porque a tese dele é bem interessante, vale a pena você ler. E aí, fique atento a esses sinais. O segundo ponto aqui é excesso de confiança. Nós, como engenheiros ou arquitetos, profissionais da área da construção civil, quanto mais experiência a gente vai ganhando, mais confiantes nós nos tornamos com o tempo. Isso é muito positivo. Mas temos que saber distinguir o que é confiança pela melhoria das nossas capacidades do que é excesso de confiança. Vou te dar um exemplo bem prático aqui. Quando a gente faz um planejamento de obras, eu tenho 2 formas de estimar a duração de uma atividade. Eu posso dizer, por exemplo, eu quero que essa atividade seja feita em 2 semanas, ou seja, 10 dias úteis, certo? Eu atribuí isso. É uma forma arbitrária. Eu arbitrei 10 dias, certo? Eu arbitro 10 dias e depois eu vou na composição daquele serviço, por exemplo, pode ser a alvenaria. E aí na composição eu vejo os coeficientes que eu adotei. E aí eu vejo a quantidade de metros quadrados de alvenaria que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho aí 2.000 metros quadrados de alvenaria e a minha equipe consegue produzir 200 metros quadrados de alvenaria por dia, então fechou, 10 dias, mais do que suficiente, está perfeito aí. Mas pode ser que a minha equipe produz apenas 100 metros quadrados por dia de alvenaria. Então eu não posso arbitrar 10 dias, porque não vão conseguir fazer em 10 dias. Eles vão precisar de 20 dias. Então eu posso arbitrar um dado, e aí depois eu vou nos dados que eu tenho de orçamentos e valido se aquela informação é correta ou não, certo? Ou então eu digo assim, eu tenho uma equipe que produz 10 metros quadrados por dia ou 100 metros quadrados por dia, e eu tenho 2.000 metros quadrados, eu preciso de 20 dias. Eu sempre tenho que conferir baseado em dados. Temos que evitar o excesso de confiança para não bagunçar a nossa gestão da obra. O terceiro ponto aqui é feeling sem rastreabilidade. Às vezes, pessoal, você está na obra, né, e eu posso mudar uma frente de serviço. O que é que pode me forçar a mudar uma frente de serviço? Não chegou material, né, não consegui contratar equipe suficiente, não consegui terminar a predecessora. Então, eu tenho um dado
que me força a mudar uma frente de serviço. Às vezes, eu chego em obras onde a alteração da frente de serviço ele tem um conflito de interesse. Por exemplo, eu tenho um empreiteiro, que esse empreiteiro ele quer medir o máximo possível, ele não quer fazer os serviços que são mais lentos. Ele quer fazer os serviços que possam medir mais para que no final do mês ele fature mais. E não quer dizer que esses serviços são bons para a obra. Porque às vezes você está simplesmente se descapitalizando sem necessidade só para que aquele empreiteiro ou aquela empresa consiga medir o máximo possível. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso, para que você tenha um feeling baseado na rastreabilidade, onde eu tenho um histórico, algo que comprova aquela mudança de planos. E assim eu consigo gerenciar o empreendimento da melhor forma possível. E aí eu trouxe uma frase de reflexão aqui para a gente materializar o que eu acabei de falar. A liderança moderna não é aquela que acerta no feeling, é a que erra com responsabilidade e aprende com rastreabilidade. Isso aqui eu vou botar no Instagram, essa frase, porque realmente é uma frase de impacto. A premissa é que a gente vai errar. Todo mundo vai errar na obra. A diferença é quando você erra e aprende com a rastreabilidade. Ele fica um histórico. Para o próximo empreendimento você possa errar menos. E outra, hoje dentro das empresas nós precisamos ter a cultura de treinar pessoas. Então, normalmente, toda obra você tem um engenheiro sênior, você tem um engenheiro aprendiz, um engenheiro júnior, e aí você quer que ele aprenda com o seu erro, né? E que isso fique documentado de uma forma fácil. E a gente consegue fazer isso, principalmente usando ferramentas como a SmartBeam, onde você consegue plugar todas as informações e você vai acompanhando a evolução da obra, onde você tem toda a rastreabilidade. No dia que iniciou um serviço, no dia que terminou, o que é que fez com que aquele serviço tivesse um atraso, por que atrasou, quem foi que fez o serviço, qual foi o controle de qualidade qual foi a nota de qualidade que teve aquele serviço com aquela equipe. Enfim, você consegue agora munir de informações dentro de uma plataforma totalmente rastreável. E você vai conseguir treinar e criar uma legião de pessoas que consigam repetir. No segundo bloco eu trouxe aqui rastreabilidade e autoridade na decisão. Eu trouxe 3 pontos. Economia comportamental, então vou explicar para vocês o que é isso de economia comportamental. 2 sistemas que nós utilizamos para tomar de decisões, principalmente você que é engenheiro, você vai se identificar e você vai poder dizer quais desses sistemas você acredita que é. E exemplos de viés de economia comportamental, certo? Como você pode identificar esses princípios. O primeiro é economia comportamental. O que é isso, pessoal? Ele é uma interseção entre psicologia e economia. Qual é o ponto? Nós não tomamos decisões racionais o tempo inteiro. Então, isso aqui é uma premissa. Todo mundo, inclusive eu, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, nós não conseguimos tomar decisões racionais 100% do tempo. Tem gente que é 80% de decisões irracionais e 20% de decisões racionais. Acontece. Mas todos nós temos esse viés. E aí, líderes, eu acredito que você seja um líder, nem que seja líder na sua casa, nós precisamos tomar cuidado para não cair em armadilhas mentais que distorcem as nossas escolhas, né? Então, fica esse alerta. Agora eu vou falar para vocês os 2 sistemas que existem. Então, fique bem atento quanto a isso. O primeiro sistema é um sistema onde você toma decisões de uma forma rápida, automática, intuitiva e emocional. Aqui que mora o perigo. Então você tem uma rapidez para tomar a decisão. Às vezes você nem tem todos os dados naquele momento, mas você precisa tomar uma decisão. Às vezes você precisa ficar atento em reuniões, porque tem gente que toma decisões muito rápidas porque acreditam que tem um raciocínio rápido demais, né? Eu me considero uma pessoa com um raciocínio muito rápido. Só que às vezes eu freio uma decisão porque eu preciso analisar os dados. E aí tem alguns exemplos. Acha que vai dar tempo? Certo. Eu estou num projeto extremamente complexo, não posso falar o nome do projeto, mas todo mundo dizia que ia inaugurar no final desse ano. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu dizia, olha gente, pelos nossos dados, não tem como entregar essa obra no final do ano. A gente sempre ficava 70% abaixo da meta, a gente tinha muito replanejamento, tinha muitos problemas envolvidos, e todo o replanejamento da obra, ele já amarrava a data de término e diluía ao longo dos meses. Então, por exemplo, era para eu fazer 3% desse mês. Só um exemplo. Eu fiz 2%. Aí eu pego 1% e distribuo na frente. No próximo mês, era para fazer 5%. Eu fiz 3%. Eu pego os 2% e distribuo na frente. Chega num ponto que não dá mais para você distribuir. Não tem mais. Você vai fazer o quê? 15%, 20% dentro do mês. É muito alto.
né? E eles ficavam fazendo esse jogo. Então, é extremamente perigoso você achar que vai dar tempo. Nós precisamos ter dados que comprovem se vai dar ou não. Vamos colocar mais gente para acelerar. Mais gente não quer dizer que você vai conseguir terminar mais rápido. Imagina você ter um limite espacial, que é um pavimento, por exemplo. Eu posso colocar 10 pessoas, mas se eu colocar 20, eles não vão conseguir transitar. Você começa a empilhar muitas atividades dentro do mesmo pavimento com muitas pessoas. Isso não quer dizer que você vai entregar mais rápido. Às vezes você vai ter simplesmente uma baixa produtividade, vai custar mais caro para você e no final vai atrasar a obra. E isso sempre funcionou assim. Aqui você tem um viés muito de histórico passado. Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma forma de construir. Hoje, a gente precisa se adequar. Mesmo que você construa do mesmo jeito que você fazia antigamente, hoje nós temos um problema. Por exemplo, eu tenho serventes e pedreiros na obra, que hoje a gente tem deliveries, iFood, você tem Uber, que estão recrutando essas pessoas. Então, eu não tenho mais a abundância de gente que eu tinha antigamente. Então, eu posso até construir convencional, mas eu preciso achar um jeito de automatizar esse processo, porque não está tendo mão de obra. Não sei no teu estado, mas eu estou aqui no Ceará, a minha cidade é Fortaleza, e nós temos hoje uma carência de mão de obra, né? Então, eu não posso mais achar que sempre funcionou assim. Outra coisa, aqui tem o segundo sistema, que é onde eu me enquadro. Lento, analítico, racional, baseado em dados. Aqui tem um lento. Não necessariamente você precisa ser muito lento, tá, gente? Mas ela é uma decisão mais racional. Aí você precisa de tempo para pensar, né? É claro que às vezes numa reunião você pode tomar uma decisão, certo? E às vezes você chega no escritório e você reanalisa com base nos dados e decide se mantém ou não essa decisão. E não tem nenhum problema você mudar o que foi decidido, desde que você tenha uma base boa. Então, aqui no slide, por exemplo, eu mostro um exemplo de governança de dados com o uso de uma plataforma como a SmartBeam, onde eu consigo mapear riscos. Então, dentro do meu projeto, já tem alguns riscos mapeados e eu vou acompanhando esses riscos. Então, essa é uma forma de você ter uma governança de dados. E para fechar aqui, o que eu queria mostrar para vocês, eu tenho aqui alguns viés, né? O primeiro viés aqui é o viés de ancoragem. O que é ancoragem? Até quando você está negociando, tem gente que faz o seguinte, eu até brinca, eu não posso cobrar 200 mil reais para dar uma consultoria para você. Ele ancorou o preço em 200 mil, mas ele ofereceu na proposta 50 mil. Então, a pessoa ancora um valor mais alto para ter um gatilho mental e depois faz uma oferta mais barata. Normalmente, o cliente tende a negociar menos. Só que aí você também tem uma ancoragem com base numa decisão errada. E aí está o grande perigo quando você começa a tomar decisões assim. Na plataforma, por exemplo, como a SmartBeam, eu tenho os dados atualizados de orçamento e cronograma em tempo real. Então, eu consigo agora tomar uma decisão com base em dados. Aqui a gente tem o viés de confirmação. Só vê aquilo que confirma o que você acredita, né? Então, isso aí também é extremamente perigoso. Eu vou trazer para a reunião somente pessoas ou informações que validam aquilo que eu acredito. Eu vou ignorar os dados. Por outro lado, se você quer trabalhar com transparência, você pode utilizar dashboards que mostram indicadores que expõem a realidade, mesmo que seja desconfortável. Isso é transparência, certo? Terceiro viés, excesso de confiança. Você acha que conhece tudo do projeto e ignora sinais de risco, né? Você pode ter indicadores de risco e produtividade para que você possa se prevenir de decisões no impulso. Imagina, eu tenho toda a produtividade de uma equipe. Eu tenho a equipe que é campeã. Eu tenho equipes que estão mais ou menos um pouco abaixo da média, tem equipes que estão muito abaixo da média, mas eu estou tomando decisões baseadas em dados. Não uma equipe que eu almoço, não uma equipe que eu tenho uma afinidade, certo? Eu posso ter afinidade, isso é natural do ser humano, mas eu preciso olhar os dados para tomar decisões. Temos o viés de disponibilidade. Isso aqui é interessante. Você decide com base no que é mais fácil de lembrar. Você lembra do último erro. Não tem problemas disso, tá? Mas existe uma outra forma de você olhar quando eu tenho uma rastreabilidade que eu consigo olhar um histórico completo de decisões
e quais foram as melhores decisões. Então, aqui eu mostrei para vocês várias formas de tomar decisões. Então, eu peço que você analise desses viés aqui, quais você já viu acontecer, deixa aqui embaixo nos comentários, você pode até colocar um pouco da sua experiência pessoal aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de responder. Comente qual é a sua forma de tomada de decisão, se é do sistema 1 ou 2, certo? Eu acho interessante a gente ter esse debate aqui embaixo. Para a gente fechar aqui, eu tenho uma frase. Na engenharia, não basta ser técnico. É preciso entender como o cérebro toma decisões erradas e usar dados para corrigir o rumo. Então, a partir de agora, você vai conseguir, até com base no estudo de um prêmio Nobel, sustentar o jeito de tomada de decisões, muitas vezes errada, de vários gestores, certo? Se você gostou desse episódio, deixa aqui um joinha e lembra, o nosso próximo tema será processos inteligentes como ter controle sem engessar a sua empresa. Então, aguardo você na próxima aula. Até breve.